Gravação iniciada. O assunto que nós vamos estudar hoje são espaços vetoriais, né. O que é um espaço vetorial? Bom, em álgebra, tudo é um espaço vetorial, tá. Espaço vetorial, então, para começar, ele é um conjunto infinito, que obedece algumas regras, tá. Então, um conjunto de números pode ser um espaço vetorial. De vetores com módulo, direção e sentido pode ser o espaço vetorial. Um conjunto de polinômios pode ser o espaço vetorial. Então, tudo o que seja matemático e que obedeça algumas operações matemáticas que nós vamos definir é um espaço vetorial. Em engenharia, nós vamos estar muito interessados não necessariamente nos espaços, mas em subespaços. Tá, então, um espaço vetorial, como foi desenhado aqui, ó, ele contém vários subespaços que eu vou desenhar em outra cor, né? Então, posso ter um subespaço aqui, um subespaço aqui. Por que não um subespaço que seja compartilhado por dois? Pode sim, tá? Bom, seria mais fácil talvez eu dar um exemplo, né, do que é um espaço. O conjunto dos números reais, né? O conjunto dos números reais, que vocês conhecem bem, eu já adianto que ele é um espaço vetorial, tá? E tem um conjunto maior que o conjunto dos números reais, que é o conjunto dos números complexos. Se o conjunto dos números reais é um subespaço dos complexos, e eu garanto que os complexos já são um espaço vetorial, logo os números reais são um espaço vetorial. Se ele é sub daquilo, né, só pode ser também um espaço vetorial. É a mesma coisa que eu dizer, homens e mulheres são seres humanos. O conjunto das mulheres, obviamente, é um subconjunto dos seres humanos, né, e logo toda mulher é um ser humano. E o contrário, eu não quero ser machista, hein? Todo homem também é um ser humano. Então, né, vale para os dois lados. Essa foto representa bem um espaço vetorial, porque eu tenho as setas, que podem ser vetores, né? E um plano, que é um conjunto de pontos, também pode ser um vetor. Uma equação pode ser, ela é considerada um vetor em álgebra linear. A coisa, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Vamos à definição formal. Tá? O que é um espaço vetorial? Denomina-se um espaço vetorial, um conjunto não vazio, tem que ter pelo menos um elemento, né? Nem que seja o zero, mas tem um conjunto, tal que obedeça essa regra número 1 e obedeça essa regra número 2. A regra número 1 diz, ela define a soma de dois elementos, né? E ela diz que a soma de dois elementos, né? Isso aqui não é um vezes, né? Quer dizer que a soma desses dois elementos pertencentes ao conjunto precisa pertencer ao conjunto para ser o espaço vetorial. Essa é a primeira regra, tá? Então, se eu tenho um número real 1,7 e o número real menos 0,2, né? Se eu somar os dois, isso aqui vai dar 1,5, que continua sendo o número real. Agora, eu não posso dizer que os dias dos meses sejam espaço vetorial, porque se eu somar o dia 30 com o dia 29, que seriam dois possíveis vetores, eu ia encontrar o vetor aqui 59. Não existe o dia 59, então o conjunto
dos dias dos meses não é um espaço vetorial, mesmo porque o conjunto não é infinito, precisa ser infinito para ser um espaço vetorial, né? Mas ele já não obedeceu essa propriedade aqui, né, que a soma de dois elementos pertencentes ao espaço vetorial tem que resultar num espaço, no mesmo espaço vetorial. E a outra regra, ela diz que o elemento desse conjunto V multiplicado por um real tem que continuar pertencente ao conjunto V. Qualquer número real multiplicado por um número real continua sendo real, mas você poderia dizer, mas o conjunto dos números inteiros, claro que é positivo e negativo, né, são os inteiros, ele é infinito. E se eu multiplicar ele por um número real, né, por exemplo, eu vou pegar o número 2 e vou multiplicar por um número real que é π, vai dar 2π. 2π não é inteiro. Então, apesar do conjunto dos números inteiros ser infinito, ele não é um espaço vetorial. Por quê? Porque o produto de um inteiro por um real não retorna um inteiro. Bom, essas são as duas regras básicas que definem um espaço vetorial. Só que dentro dessas duas regras mestres existem sub-regras. Mas sub-regras só se a gente inventar uma nova forma de somar. Né? Na engenharia isso não é tão comum, né? Mas se você inventar uma nova forma de somar, ela tem que obedecer essas 4 sub-regras, né? Ou regras da adição. A associativa, comutativa, elemento neutro, elemento oposto, que parecem tão óbvias, né? Para a nossa adição usual. Né? Então, 1 mais V mais W igual a 1 mais V mais W, mudando só o parênteses de local. Né? Isso a gente chama de propriedade associativa. Não precisa decorar isso. Tá? A comutativa é só trocar. Né? 1 mais V igual a V mais U. Elemento neutro, você tem que ter um zero, né? Tal que 1 mais 0, tal que 1 mais 0 igual a U. Tá? 1 mais 0 igual a 0 mais U é a propriedade de cima, né? É comutativa. E o elemento oposto, né? Se você somar o sujeito ao seu negativo, vai dar 0. Quando nós não inventarmos uma nova forma de somar, naturalmente ela vai passar nesses 4 testes, nesses subtestes. Né? E a multiplicação também tem alguns subtestes que parecem bastante óbvios para a multiplicação comum, né? Se eu pegar um vetor, né, do conjunto, né, e multiplicar por beta e por alfa, é a mesma coisa que multiplicar primeiro esses dois e depois multiplicar pelo vetor. A segunda propriedade é que se eu fizer alfa mais beta vezes o vetor, né, é a mesma coisa que aplicar a distributiva aqui. Né? O alfa vezes a soma de 2 vetores, né? Aqui eu tenho 2 vetores. É igual, né, a multiplicar por alfa e depois somar. E também existe a existência do elemento 1. Né? O elemento neutro da multiplicação, se eu fizer 1 vezes o vetor, continua o mesmo vetor. Nós vamos ver alguns exemplos em que essas sub-regras são importantes. Sub-regras é o nome que eu inventei. Tá? Então, nós temos 2 regras mestras. Né? Essas nós vamos ter que prestar muita atenção. Né? As 2 regras mestras definem o seguinte. Primeiro, que a soma de 2 elementos tem que pertencer ao conjunto. Essa é fácil de decorar. E a segunda é que a multiplicação do elemento desse conjunto por um real tem que continuar pertencente ao conjunto. Fácil. Depois tem as sub-regras que ninguém tem memória de elefante e precisa saber de cor. Bom, algumas observações que cabem. Tá? Os elementos do conjunto dos reais são chamados de escalares, né? Porque eles não são representados por setas. Mas agora em álgebra linear, mesmo aquilo que não é representado por seta vai ser chamado de vetor. Sempre eu vou tentar estar enfatizando isso.
Tá? Então, lá na física ou na engenharia, a gente sempre chama de escalar o número. Mas em álgebra linear, se obedeceu aquelas duas operações, da soma e da multiplicação, e pertence ao mesmo conjunto, nós já chamamos de vetor. Por que é assim? É assim e pronto. Tá? Os elementos do espaço vetorial são chamados de vetores. Tá? Então, o conjunto dos números reais, que são escalares, nós chamamos de vetores em álgebra linear também. Bom, exemplos de espaços vetoriais. O conjunto de vetores no plano. Tá? Eu até vou pensar com setas por enquanto, né? Eu tenho um plano naturalmente infinito, vou desenhar ele aqui finito só por razões didáticas. Então, eu tenho esse vetor, tenho esse vetor, tenho esse vetor. Aí eu pergunto, um vetor mais um outro vetor, ele continua no mesmo plano? Claro que sim. Basta dois vetores para definir um plano. É só olhar aqui olha para esse plano aqui, eu posso ter um vetor apontando para cá, né? Não necessariamente a 90, mas a 90 parece que é mais fácil de entender, mas pode ser assim, ó. Dois vetores, a soma deles continuam sempre nesse mesmo plano. E também, qualquer vetor no plano, qualquer vetor nesse plano, se eu multiplicar para um valor seja positivo ou negativo, ele continua no mesmo plano. Então, sim, isso é um espaço vetorial. A reta real. Bom, a reta real é simplesmente essa reta aqui, que começa no menos infinito e vai até o mais infinito. E qualquer número real pode ser encontrado sobre essa reta real. A minha pergunta é, se eu somar dois números quaisquer aqui, a soma vai pertencer à reta? Claro que vai. Se eu pegar o número aqui e multiplicar por um real, vai pertencer à reta? Claro que vai. Então, a reta real, né, o conjunto dos números reais é um espaço vetorial. O espaço dos números complexos. Aí eu pergunto, o número complexo mais o número complexo dá um complexo? Claro que dá, é só fazer assim, ó. Eu vou fazer até genérico, que é mais bonito fazer genérico, né? Porque daí a gente nem sempre é mais fácil, né? Mas se eu fizer aqui um número complexo 1, vou chamar de Z1 é igual a A mais I vezes B. Vou chamar de Z2 C mais I vezes D. Agora aqui eu vou colocar Z1 mais Z2. Z1 mais Z2, soma real com real. Coloca o I em evidência e soma imaginário com imaginário. Então, a soma de dois números complexos continuou dando número complexo. E a multiplicação de qualquer um desses aqui por um número real vai continuar dando número complexo. Então, ok, o conjunto dos números complexos é um espaço vetorial. Claro que talvez vocês não saibam, né? Mas aqui está definida a adição e a multiplicação para um escalar e um número complexo, né? Vocês já sabem disso, sim, né? A adição soma real com real, imaginário com imaginário, e a multiplicação é só, né? Multiplicar cada um. Então, é tranquilo. Oi? Fala, Yasmin. Não é tranquilo. Foi sem querer? Tá. O conjunto V, que é o conjunto dos números reais, ele é um espaço vetorial? A gente já acabou de ver que mas mesmo assim eu vou querer comparar todas aquelas sub-regras. Né? Primeiro, se eu pegar o número real, né, e somar com outros dois números reais já somados, é igual a somar primeiro para depois somar com o terceiro? Claro que é.
Eu nem vou fazer cada uma dessas operações aqui, que é muito chato, tá? E quando dá certo, não faz tanto sentido eu fazer, eu vou fazer quando elas não darem certo. Então, resumindo, para operações usuais sempre dá certo. Quando nós definirmos operações malucas, malucas entre aspas, é que talvez não dê certo. Agora vem a pergunta, o conjunto do R2, né? Agora de todo o plano XY, né? Ele é um espaço vetorial? Bom, aí eu vou ter que somar os vetores e verificar se isso é verdade. Né? Se eu pegar um vetor, né, vou só fazer o teste da soma e da multiplicação, não vou fazer os subtestes. Tá? Se eu pegar, aqui até já convém fazer os subtestes. Tá? Então vamos fazer. Aqui já a gente sabe que vai dar certo, né? Mas é bom fazer os subtestes. Então, um vetor do R2 pode ser esse aqui, ó. V, que é igual a... Ele vai ter uma componente em X e uma componente em Y. Um outro vetor, eu vou chamar de U, ele vai ter uma componente em X e uma em Y. E o W, mesma coisa. A primeira pergunta é, a primeira grande pergunta, antes de fazer as sub-regras, né? Eu tenho que fazer só duas regras. A primeira regra é U mais V, ou U mais W, tanto faz, pertence ao espaço vetorial? Se pertencer, passou no primeiro teste. Eu vou ver quanto que é U mais V. U mais V vai ser Vx, desculpa, Ux, né? Ux, Uy, mais Vx, Vy, que é igual, aqui é só somar x com x e y com y. O x mais Vx, o y mais Vy. Isso aqui vai dar um número, né? E isso vai dar outro número. Isso aqui é um vetor do R2. Então, ok, pertence ao R2. Imagine assim, imagine, para ficar mais fácil, como se U valesse 2 e 3, e esse aqui menos 7 e menos 3. Esse vetor aqui seria 2 menos 7, que daria menos 5, né? Menos 5, vírgula, e esse 0, menos 5 e 0. Né? 2 e menos 3, 2 e 3 é um vetor do R2. 7 e menos 3 é um vetor do R2. Esse aqui continua sendo. O segundo teste é verificar se qualquer número real, vezes um vetor deste conjunto, por exemplo, Vx e Vy, pertence ao R2. Né? Vamos pegar o V, que é 7 menos 3, né? Ele vai ficar como alfa Vx, alfa Vy. E ele pertence ao R2. Né? Imagine um alfa, qualquer número aqui, um alfa igual ao número 5. Né? E o V, a gente disse que é menos 7 e menos 3. Né? Isso aqui vai dar 7 vezes 5, 35, menos 35. 5 vezes 3, 15, menos 15. Isso aqui é um vetor do R2. Então, passou nesses dois principais testes. Como são multiplicações e somas usuais que nós vamos usar, vão passar em todos os testes. O que nós podemos fazer, só que a gente não sabe disso ainda, a gente vai ter que testar, né? Vamos começar pelos da soma. Os da soma
Ó, são esses aqui. Depois eu faço os outros, tá? Os da soma eu vou fazer para cá. Cada um tem 4 testes. Tá? O primeiro teste da adição, ele diz que U mais V mais W tem que ser igual a U mais V mais W. E eu vou fazer isso, no lugar do U, eu vou colocar o vetor U. Né? O que é o vetor U? Ele tem uma componente em X e uma componente em Y. A mesma coisa lá no V e no W. Ele tem uma componente em X e em Y. Isso aqui, eu quero provar que é igual àquilo lá. O que eu faço na soma de vetores? Eu somo x com x e y com y. Então, o próximo passo é aqui não fazer nada nesse aqui. E resolver o que está aqui. O que está ali é o seguinte. Vx mais Wx, Vy mais Wy. O que está do lado de cá é o seguinte. Ux mais Vx, Uy mais Vy. E agora o último passo. Aqui, soma de novo. X com x, y com y. Tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Ux mais Vx mais Wx. Uy mais Vy mais Wy. Ux mais Vx mais Wx, né? Ó, x com x, y com y. Pergunta: o lado esquerdo é igual ao lado direito? É. Então, passou no teste A1. Tá? Eu vou fazer todos os testes, eles estão aqui feitos nos slides. Né? Então, aqui é o teste A1, depois tem o teste A2, depois o A3, o A4, né? E depois eu vou fazer os testes M também. Aqui eu só fiz os As, né? Não cheguei a fazer os M. Disse que os 8 foram verificados, né? Mas eu só fiz, está faltando os testes M. Então vamos fazer pelo menos um dos testes M na mão que não foi feito aqui, né? Vamos lá ver. Eu quero fazer para o R2, eu tenho que me lembrar qual que é o teste M, né? Ele está aqui. Eu vou fazer o M1 para o R2, tá? Não é para qualquer caso. Eu vou fazer isso aqui, ó, para o R2. Então, isso quer dizer que alfa, que é um real qualquer, que multiplica beta, que é outro real qualquer, que multiplica o vetor, né, um vetor V. O vetor V é Vx e Vy. Tá? Eu só troco de parênteses por colchete só para chamar atenção, tanto faz, tá? Agora aqui, o parênteses fechou aqui. Isso aqui é igual, precisa ser igual para atender
alfa vezes beta, agora vezes o vetor, que eu botei colchetes também no vetor, só para diferenciar do parênteses normal, não precisaria. O vetor tem componentes Vx e Vy. Eu tenho definido a multiplicação de um real por um vetor, né? Que é alfa vezes o vetor. É o que eu vou fazer antes aqui. Tá? Então, aqui vai ficar alfa. Vou fazer antes essa multiplicação aqui. Vai ficar beta Vx, beta Vy. E do lado de lá eu já posso fazer direto, porque alfa beta é um número só, já foi multiplicado. Né? Ele vai ficar alfa beta Vx, alfa beta Vy. Que não tem mais, já cheguei no limite do vetor. Eu já tenho como, do lado esquerdo, tenho como fazer mais conta ainda. Né? Não precisava nem desse parênteses, vou apagar esse parênteses aí que só está me incomodando. Agora eu não preciso mais desse parênteses. E vou multiplicar esse alfa pelo vetor também. Vai ficar alfa beta Vx, alfa beta Vy. Né? Igual o que está lá em cima. Então, passou no teste M1. Tem que passar nos 4 testes, tá? Mas a gente está supondo que ele vai passar nos 4 e eu tenho certeza que vocês vão fazer em casa, né, para verificar se ele passa nesses 4 testes. Aí. Bom, então, nós já descobrimos que o conjunto dos números reais passa nos 8 testes, né? Pelo menos nos 2 mestres. O R2 passa. E agora vem mais uma pergunta. O conjunto dos polinômios de grau n, ele é um espaço vetorial? Mas que pergunta! Bom, o conjunto dos polinômios, eu vou representá-lo pelo conjunto dos coeficientes, também pode ser. Se eu só vou verificar aquelas 2 mestres lá, tá? Porque a soma e multiplicação a gente sempre vai usar o usual, tá? Então só precisa verificar as 2 mestres. A minha pergunta é, um polinômio de grau n, vamos pôr de grau 7. Se eu pegar um polinômio de grau 7 e multiplicar e somar com outro polinômio de grau 7, o resultado vai dar um polinômio de grau 7? Sim ou não? O Ian já respondeu sim. Se eu pegar um polinômio de grau 7 e somar com outro polinômio de grau 7, o resultado continua sendo um polinômio de grau 7. Está certíssimo, Ian. Se eu pegar um polinômio de grau 7 e multiplicar por um número real, vai continuar dando um polinômio de grau 7? Claro que vai, eu só multipliquei por um número. Então, o conjunto de polinômios de grau n é sim um espaço vetorial. Normalmente ele é escrito com esse P meio estilizado aí, com Nzinho embaixo. Professor, interessante que quando você vê o polinômio em forma matricial, acho que fica bem mais fácil ainda de perceber isso. Sim, sim, legal, Ian, é isso aí mesmo. E aí vem mais uma coisa, olha, o conjunto das funções contínuas. Ele é um espaço, até função vai virar vetor. Aí eu pergunto, se eu somar, vamos pegar um seno e um cosseno. Seno e cosseno são contínuas, tá? Só para particularizar e ficar mais fácil de entender. Se eu somar um seno e um cosseno, acho que eu particularizei e não... Bom,
Vocês concordam comigo que o seno é muito parecido com o cosseno, antes de mais nada? Né? Vejam que existe até uma identidade, né? Se eu pensar assim, ó, eu vou olhar para o gráfico do seno, que eu tenho que dar uma particularizada para facilitar. Ó. Esse é o seno de x. Agora eu vou desenhar o gráfico aqui do cosseno de x. Esse é o cosseno de x. Mas eu vejo que eles têm o mesmo jeitão, redondinho, de menos 1 a 1, né? Só que um já começa aqui no pico. Quando o seno, o pico acontece um pouquinho depois no tempo, né? Um pouquinho mais para cá. Então, o seno ele está atrasado do cosseno. Eu posso até escrever isso aqui, que seno, como o cosseno está adiantado, seno de x, é igual ao cosseno de x, mas o cosseno de x teria que estar um pouco atrasado para dar igual, menos 90 graus. Tá? Essa identidade existe. Então, eu posso escrever o seno como função do cosseno. Aí, será que a soma de um seno com um cosseno vai cair no espaço vetorial? Vai continuar sendo uma função contínua? Vai. Né? Se essa é contínua e essa é contínua, a soma das duas continua sendo contínua. Nem precisa saber dessa história de 90 graus. Né? E será que a multiplicação do seno por um número real continua contínua? Claro que sim. Então, o conjunto das funções contínuas também é um espaço vetorial. Até função virou espaço vetorial, veja bem. Escalar virá espaço vetorial, beleza. R2, melhor ainda, R3 tranquilo, Rn sem problema. Polinômio já forçou a barra. Agora a função, né? Mas é isso aí mesmo. Agora nós vamos a um espaço vetorial que nós vamos inventar. Tá? Então nós temos o nosso espaço vetorial, ele é um R2. Claro que o R2 existe. Só que a multiplicação do vetor por um escalar não é a multiplicação usual. Por isso que tem essa bolinha aqui. A multiplicação ela foi definida da seguinte maneira. Quando eu multiplico um vetor por um real, eu só multiplico o primeiro elemento e não o y. Tá? É uma nova forma de multiplicar, por alguma razão, ela foi necessária. Eu só tenho que descobrir se isso é um espaço vetorial. Por quê? Para ver se eu posso aplicar tudo que eu vou aprender em álgebra aqui. As da soma eu não preciso fazer nenhuma, porque a soma é usual. A multiplicação, que é uma multiplicação inventada aqui por nós. Então, primeiro, nós vamos ver se passa nesse teste aqui, ó. Então, alfa, beta vezes o vetor, é o que nós vamos fazer. Tá? Alfa, beta vezes o vetor, vou seguir essa regra aqui, ó. Então, alfa, beta, vezes um vetor u, vai ser igual a alfa, beta, vezes as componentes, já que é no R2, eu só vou colocar x e y, nem vou colocar o x e o y, tá? Deixa o x e o y. Que vai ficar igual a alfa, beta, ux, alfa, beta, opa, o segundo não multiplica, ó, já estava eu que nem um mamute multiplicando, né? Só multiplica o primeiro. Então, vamos apagar. Olha aqui, ó, é só o primeiro que multiplica, o segundo não multiplica. Por quê? Porque nós definimos assim essa multiplicação. Agora eu vou fazer, né? Fiz do lado de cá, vou fazer do lado de lá. Eu acho mais fácil assim. Vou fazer agora alfa que multiplica beta u. Né? Beta u a gente já sabe que é beta ux
e o y, né? Não multiplica o segundo de novo. Se eu multiplicar alfa por esse vetor aqui, também só multiplica o x, vai ficar alfa, beta, o x e o y. Então, o lado de cá deu igual ao lado de lá. Então, ele passou no, só no 1, né? São 4 que nós temos que verificar, passou só no primeiro teste. Tem 2 slides iguais aqui, vamos ao 2. Agora vamos ao 2. Também vamos fazer cada um deles. Vamos primeiro fazer alfa mais beta U. Alfa mais beta U, a gente já sabe que vai ficar alfa mais beta UX, o Y. Só multiplica o primeiro. Agora eu vou fazer do lado de lá. Alfa U mais beta U. Vou fazer aqui embaixo que é mais fácil. Alfa U mais beta U vai ficar alfa UX, o Y. Esse é o alfa U. Agora eu vou fazer o beta U. Mais beta UX, o Y. Agora, soma x com x, vai ficar alfa UX, porque a soma é usual, tá? Mais beta UX, vírgula, o Y mais o Y. Olha, parece que vai dar alfa mais beta UX, né? Ó, deu certinho aqui o começo. O Y mais o Y vai dar 2UY. Mas foi bem esse que não deu, ó. Aqui deu 2UY e lá em cima deu 1UY. Tá? Então, não passou no segundo teste, tem que passar em todos. Logo, essa regra que nós inventamos, né? Essa regra que nós inventamos até é uma regra, mas ela não gera um espaço vetorial. E por que espaço vetorial é importante? Porque tudo que a gente vai aprender na álgebra tem a ver com espaço vetorial. Tá? Tudo dentro da engenharia nós vamos usar vetores. Mesmo quando o vetor não for uma seta. Bom, agora eu tenho o seguinte desafio. Né? Eu inventei um espaço vetorial. Tá no R2. Tá? E ele é definido assim. Se ele é um R2, eu tenho todo o R2, que eu já sei que é o espaço vetorial. Só que eu estou restringindo o R2 a um pedacinho pequenininho dele, né? É um subespaço, na verdade. E eu quero ver se é verdade. Eu quero ver se ele não sai daqui, né? E esse subespaço, ele também é XY, só que é um XY restrito. Né? Parece que ele é uma parábola. Eu arriscaria dizer que a parábola, sim, é um espaço vetorial, né? Bom, então esse espaço vetorial, ele é definido assim, ó. Ou assim, ou pelo roxinho, é a mesma coisa. Agora, nós temos que mostrar que a parábola é um espaço vetorial, só que nós vamos definir novas operações, aí que está, de adição e de multiplicação, tá? Então, a adição vai ser definida para lá e a multiplicação. A adição, ela é tal que, se eu pegar um vetor, se eu fizer assim, ó, V mais U,
que eu sei que é Vx, Vy, mais o X, o Y. Claro que V mais U é isso, mas agora eu vou particularizar para minha parábola. Né? Isso aqui vai ser o quê? Vx ao quadrado, porque esse aqui sempre é aquele A ao quadrado. Mais o X ao quadrado. Ele não pode ser livre, ele sempre é esse aqui ao quadrado. Foi isso que a gente definiu aqui, ó. E se eu fizer essa soma, não vai ser a soma usual, tá? Eu estou definindo uma soma não usual. Por isso que vai ter uma bolinha aqui, ó. Eu estou definindo uma nova soma. Tem bolinha, tá? Ela vai, esse cidadão aqui, ele vai virar Vx mais o x. Ah, mas isso é usual. É, mas ele está dizendo que para a parte em x ele continua sendo usual. Só em y não é usual, né? Porque em y, nesse segundo elemento do vetor, seria Vx ao quadrado mais o x ao quadrado. Mas como é uma soma inventada por nós, ela é Vx mais o x ao quadrado. É assim que eu defino a soma. Então, a soma ela é tal que ela respeita essa regra, né? Que o segundo elemento sempre tem que ser igual ao primeiro ao quadrado. Agora eu vou estudar como é que é a regra da multiplicação. Essa aqui é da multiplicação. Alfa, que multiplica, é um número real que vai multiplicar o meu vetor. O meu vetor vai ser Vx e Vy, né? Ou Vx, melhor ainda, Vx e Vx ao quadrado, é igual a, tenho que olhar para lá, alfa Vx, e não é alfa Vx ao quadrado, vai ficar alfa ao quadrado, Vx ao quadrado, porque ele pega esse cara aqui, ó, e eleva ao... Então, eu defini uma nova forma de somar e uma nova forma de multiplicar. Para que isso serve? Eu ainda não vi aplicação para isso, mas certamente existe. Nós vamos trabalhar pouco com essas novas definições, mas pelo menos uma vez sim. Então, vamos ver se passam naqueles testes, naqueles 8 testes, 4 para soma e 4 para subtração. É isso que a gente tem que demonstrar. Se existe esse espaço vetorial da parábola, né? Se a parábola, né, x e x quadrado é essa parábola aqui. Se a parábola, se os pontos de uma parábola são um espaço vetorial. É basicamente isso que está perguntando o exercício. Bom, para ele ser um espaço vetorial, se eu pegar um ponto x aqui, um ponto x1 aqui, que vai dar y1, né? Pega o ponto x1, vai dar y1. E se eu pegar um ponto x2 aqui, e vai dar y2, se eu pegar o ponto x1 mais x2, né, não vai dar y mais y2, vai dar x1 mais x2 ao quadrado. Quer ver? Vamos pegar assim, ó. Pega o ponto 3, o ponto, né, esse é o x1, né? Então, x, y, 1 e 2. Se você pega o ponto 3, vai dar 9. Se você pega o menos 2, vai dar 4. Tá?
Agora, se você pegar a soma, vai dar 1. Bom, 1 ao quadrado vai ter que dar 1, não vai poder dar a soma desses dois. Mas é assim mesmo que está sendo definido o vetor, né? Que pega a soma e eleva ao quadrado, que não é só a soma usual. Então até serve para alguma coisa, né? Para definir o espaço vetorial da parábola, se é que ele existe. Vamos ver. Então, eu vou fazer todos os testes, né? E numa série deles, né, os 8, 4 para adição e 4 para multiplicação, em todos eles, ele vai passando, ó. Vai passando, vai passando. Eu vou avisar aqui quando ele não passar. Passou em todos. A gente vai escolher um desses para fazer, né, para não ficar assim a ver navios, né? Vamos fazer esse teste aqui, ó. Alfa U mais V igual a alfa U mais alfa V. Vou pegar essa primeira metade aqui antes. Então, alfa que multiplica U mais V. O que é o U se não é UX ao quadrado? E o V se não é VX ao quadrado. Só estou fazendo a parte do lado esquerdo da equação ainda. Vou primeiro somar para depois multiplicar por alfa. Essa é a ordem que os parênteses, o colchete está impondo, né? Eu somo o x normal e o y eu somo. Eu simplesmente pego o x eleva ao quadrado. Essa aqui é a regra que foi passada. X mais o y ao quadrado. Essa que a regra foi passada aqui atrás, ó. Tá? Que quando eu somo dois vetores, a soma do x é normal e o y simplesmente é o x ao quadrado. É o que eu estou aplicando lá. A multiplicação por um escalar, ela era de tal forma que multiplicava o primeiro aqui e o alfa ia lá para dentro do quadrado. Então, tudo isso aqui vai ficar alfa, que multiplica o x mais... Isso aqui é U mais V, tá? O x mais Vx. O x mais Vx. E aqui é o x mais Vx ao quadrado. E assim que estava definida a multiplicação por um escalar. Fiz só o lado esquerdo. Agora eu tenho que fazer o lado direito. Vamos ver se ele cabe aqui do lado direito. Aqui eu vou fazer alfa, que multiplica o x ao quadrado. Mais alfa, que multiplica Vx ao quadrado. Como foi definida essa multiplicação por um escalar? Assim, ó, alfa ux, e aqui vai, não é só o alfa, né? Ele vai para dentro do quadrado, vai ficar alfa ux ao quadrado. Mais alfa Vx, e aqui vai ser alfa Vx ao quadrado. Não é usual, mas é assim que foi definido.
E agora eu somo os dois vetores. A soma dos vetores também não é usual, só a parte em x que é usual. E vai ficar alfa ux mais alfa vx. Que eu posso até colocar o alfa em evidência aqui dentro. Aqui dentro, sem problemas, não é soma de vetores, então são operações usuais. Aquilo que não está definido é usual. Então, alfa ux mais alfa vx, alfa que multiplica ux mais vx. E a parte do y é só pegar a parte do x e elevar ao quadrado. Então, vai ficar alfa ux mais vx, tudo isso aqui ao quadrado. E note que a parte de cima deu igual a de baixo, então passou no teste M3. E assim vai passar em todos os 4. Esses 4 testes que eu assim, reforço que façam em casa, porque não é tão fácil assim fazer como ver fazer esses testes. Bom, então nós chegamos à conclusão que a parábola, o conjunto de pontos de uma parábola, ele é sim um espaço vetorial. Claro que existem casos que a gente vai definir operações que não são espaços vetoriais. Aqui nós temos contra-exemplos. Então, considere o conjunto dos números reais e as operações definidas. Então, se eu definir a multiplicação dessa forma aqui, ó, sempre que eu multiplicar um real pelo nosso real, né, vai dar 0. Essa aqui é usual, tá? A soma é usual, então não tem com o que se estressar. Aqui é que tem essa bolinha, né? Então ela não é usual. Sempre que eu multiplico um real por um elemento do nosso conjunto, vai dar 0. Ele não é. Se eu definir assim as operações de soma e multiplicação, essa definição da multiplicação vai fazer com que não seja um espaço vetorial. Por quê? Porque dentre as propriedades, uma delas é esta daqui, ó. 1 vezes V tem que dar igual a V. É o elemento neutro na multiplicação, né? 1 vezes o elemento do nosso conjunto tem que ser igual ao elemento do nosso conjunto. Mas se eu definir como qualquer coisa multiplicado por elemento é 0, não vai passar nesse teste. Então, não é um espaço vetorial. Basta não passar numa que não é um espaço vetorial. Coitado do cidadão, se for fazer 7 para chegar na 8ª para descobrir que não é, né? Porque o M4 estava. Bom, eu vou parar espaços vetoriais agora por aqui. Eu vou pedir para que vocês não copiem isso aqui, que vocês façam este exercício aqui e me coloquem ele no Moodle. Tá? Eu vou dar um prazo aí de 1 semana para fazer, tá? Mas esse exercício chato para burro aqui, mas é importante que seja feito para as propriedades subirem aqui pelo braço e entrando na cabeça e para nós não nos perdermos nas aplicações importantes mais para frente. Alguma coisa aqui que eu devo explicar novamente de espaços? Bom, eu vou fazer perguntas. Né? Alguém se arrisca a me dizer, e não precisa dizer certo, não precisa me dizer completo, só me diga, o que é um espaço vetorial? Só isso já faz eu ter uma ideia. Conjunto de vetores. Matoia, é um conjunto de vetores, tá? Mas certamente esse conjunto de vetores ele precisa respeitar algumas regras,
né? Quais que são as duas regras principais que precisam estar definidas, não é nem respeitadas? Eu tenho que definir duas regras nesse conjunto de vetores para ele ser um espaço vetorial. Soma e multiplicação. Isso, a soma entre dois vetores, que tem que ser um vetor desse mesmo espaço, e a multiplicação por um escalar, que tem que continuar sendo um vetor desse mesmo espaço. Tá. Só que a soma que nós definimos, que pode ser usual ou não, ela precisa respeitar 4 regras. E a multiplicação, outras 4 regras. Se passou nessas 8, o conjunto que nós definimos é um espaço vetorial. E nós vamos ver nas próximas aulas em que, sendo um espaço vetorial, nós podemos aplicar uma série de regras aí da álgebra linear. Senão, seria uma álgebra não linear, que é mais difícil que a linear, hein? Letícia, Diego, Luca, Nicolas, como é que está o entendimento aí? Na Hanna, Stephanie, vocês conseguem fazer essa questão aí? Então tá bom, meus caros. Eu vou deixar no Moodle, né? Tentem fazer agora, porque nós temos tempo, nossa aula vai até o meio-dia. Eu vou ficar aqui à disposição, só vou parar a gravação, vou ficar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Tá? Já vão fazendo, vou tirar esses. Já tirem um print aí dessa tela. E que eu já vou colocar no Moodle isso aí também, tá? Um abração para vocês aí, gente. O tchau aqui é só para terminar a gravação, mas eu vou continuar aqui.